Olá, pessoas queridas. No episódio de hoje do nosso podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos estar a falar sobre tecnologia e segurança digital. Nós trouxemos duas marcas vencedoras, com o prémio 5 Estrelas, que nos vão responder a todas as perguntas que temos sobre segurança digital e tecnologia. Vamos embora a mais um episódio. Nos dias que correm, o telemóvel deixou de ser só um acessório, passou a ser uma extensão dos nossos braços. Toda a gente anda com o telemóvel na mão. Está muito mais nas nossas mãos do que nos nossos bolsos. Fazendo aqui uma brincadeira, aquilo que deixámos de ter mais frequentemente nos nossos bolsos é dinheiro. Porquê? Porque passámos a ser todos muito mais digitais. Vou ter comigo a representar o Millennium BCP, o Ricardo Valadares. Obrigada por ter vindo. E a representar a Eu Pago, o Rui Barbosa. Bom dia aos dois. Bom dia. Eu vou começar por vos perguntar, precisamente nesta questão do dinheiro, se vocês andam com dinheiro. Se eu agora precisasse que um de vocês me pagasse o pequeno almoço e tivéssemos que usar dinheiro, teriam dinheiro, eu e a equipa toda, só para não ser comigo. Para a equipa toda, se calhar não. Se calhar não. Só para mim. Tão querido. Sim, sei lá, eu acho que eventualmente hoje não, porque estamos na cidade, mas por vezes posso ter dinheiro, porque venho do meio fora da cidade e nesse contexto às vezes faz falta uma nota ou outra, mas por norma sim, nos tempos que ocorrem hoje em dia e principalmente nestes meios grandes acabamos por praticamente não usar o dinheiro físico. Eu falo pela minha experiência, estávamos há pouco em off a dizer isso, eu lembro-me de andar com dinheiro raríssimas vezes. Por uma situação que me lembro, vou àquele sítio e naquele sítio ainda não têm. A multibanco é uma coisa que praticamente não acontece, mas há alguns sítios, e falou no meio, eu falo aqui um bocadinho no meu bairro, ainda há alguns sítios que não têm multibanco, que é uma coisa, e eu vivo no centro de Lisboa. Sim, sendo mas em Lisboa acontece. é mais estranho, mas Não é? venho do meio ainda mais pequeno e ainda acontece em muitos sítios não quererem utilizar, porque sabemos que isto tem custos associados, ter terminais claro. multibanco, e então acabam por não querer utilizar esses meios, porque são meios mais pequenos, onde contam menos, ou é mais difícil ter lucro porque não há tantos turistas e afins, e então acaba por utilizar-se mais o dinheiro. E percebo que isto também tem muito a ver com a dimensão da cidade, até porque eu lembro-me que ainda há alguns meses atrás estive em Londres e até na rua vi um senhor a pedir dinheiro com um ATM, por isso, Olha. com uma maquininha, quem quisesse fazer, um artista de rua, não é? Sim, quem quiser Que estava a tocar e quem quisesse fazer um donativo tinha um ATM, por isso. Acho que tem muito a ver com o meio em que nos enquadramos. Estamos a dar ideias para Sim, Lisboa. se calhar estamos a dar ideias. Mas sim, ou seja, já é uma coisa, ainda não é em Portugal tão, sobretudo nos meios pequenos, ou no meu bairro, que não é um meio pequeno, eu vivo em Alvalade, Avenida de Roma, e ainda há lojas que não usam multibanco, mas se calhar por uma questão de custos, e nós já vamos mais à frente falar um bocadinho sobre isso. O Ricardo, anda com dinheiro no bolso? Eu acho que todos andamos com dinheiro no bolso, acho que temos é que definir o que é dinheiro. O dinheiro pode ser notas ou o dinheiro pode ser a aplicação que nós temos no nosso telemóvel. Portanto, se a pergunta é se eu ando com dinheiro, eu ando com dinheiro, mas não ando necessariamente com dinheiro físico. E esse é que é o conceito que se foi esbatendo. E nós hoje realmente temos possibilidade de andar com dinheiro sem andar com notas. E isso dá-nos uma grande liberdade. E muitas vezes, inclusivamente, saímos de casa sem a carteira, também ela física, porque também o conceito de carteira se alterou. O que é hoje a carteira? A carteira pode ser a carteira que tradicionalmente conhecíamos, onde punhamos as notas e os cartões, ou a carteira pode ser um telemóvel, ou a carteira pode ser um relógio inteligente em que eu tenho os cartões virtuais e em que eu posso fazer os meus pagamentos através destas novas tecnologias. Portanto, dinheiro temos, mas temo-lo de uma forma diferente, o que nos dá muita segurança e muita liberdade. E mesmo o conceito de carteira, nós usávamos a carteira para trazer as notas e para trazer documentos. Também já para os documentos hoje há aplicações que nós podemos ter em que temos o nosso bilhete de identidade ou cartão de cidadão, em que temos a carta de condução e, portanto, as coisas, estes bens estão a desmaterializar-se e estão a ficar nas nossas aplicações e isso realmente dá-nos muita liberdade
liberdade e possibilidade de fazer outras coisas. Liberdade, adoro essa palavra. Este episódio vai ser espetacular. Eu já ficava aqui 2, 3 horas. Das perguntas que tenho, já juntava mais perguntas, mas já lá vamos. Aproveitem para ficar connosco, subscreverem o canal, partilhar este episódio com os vossos amigos, com as vossas empresas. Isto é tão importante a título individual como coletivo. Ativem o sininho das notificações para estarem sempre a par destes e outros conteúdos que vamos partilhando no podcast À Descoberta das 5 Estrelas. Falámos aqui de uma palavra que é muito importante para todos, que é a liberdade. E vimos aqui muito condicionados durante 2 anos em relação à nossa liberdade, não só de movimento, não é? Mobilidade, mas também nas nossas transações. E juntámos a isso, na liberdade, ou podemos juntar à liberdade agora, a inovação, a tecnologia. E o Ricardo estava a dizer, eu estava aqui a pensar, sim, é verdade. E eu dou por mim a pensar às vezes e a conversar com o meu pai, porque tocou aí num ponto importante, não é? Porque eu acho que há aqui ainda uma diferença em relação às gerações, a forma como olhamos para estas novas formas de trazer dinheiro, como disse muito bem. E o meu pai, em relação aos documentos, portanto, em relação ao dinheiro, tudo certo, é muito mais, como dizer isto, muito mais jovem do que eu, menos desconfiado, talvez. Em relação aos documentos, o meu pai, de facto, não anda com os documentos, tem tudo digitalizado. Eu estava agora a fazer esse link. Isso é seguro? Podemos dizer que é seguro andar com... No fundo, temos tudo no nosso telemóvel ou num relógio inteligente. Até que ponto isso é seguro? Se calhar isso é uma resposta sim ou não. Até que ponto é que isso é seguro? Se tivermos que aconselhar alguém que nos está a ouvir e está tranquilo, que é mais do que seguro, trazer tudo connosco. Eu acho que é tão seguro como termos a carteira com os documentos, porque o telemóvel também está connosco e nós podemos inclusivamente ativá-lo com um código e a carteira é só abrir. Portanto, nesse aspecto eu até acho que é mais seguro. E os documentos é uma aplicação que é uma aplicação do governo e tudo, que é o ID.gov, e portanto é seguro e é reconhecido. Eu não vejo que seja menos seguro termos os documentos no telemóvel do que os termos na carteira. Até acho que é mais seguro dessa forma, porque justamente para acedermos ao telemóvel temos que o desbloquear, e isso só conseguimos fazer se formos nós próprios a fazê-lo. E há cada vez mais também reforço de segurança mesmo para desbloquear o telemóvel através, não é, de reconhecimento facial, uma série de passos que nós podemos incluir. Portanto, estou-me a sentir aqui um bocadinho retrógrada em relação ao meu pai, que diz que já devias ter isto tudo digitalizado. Só que esta questão abre outra, não é? E eu sei que nós tínhamos aqui... Tinha uma pergunta seguinte, mas vou passar mais do meio novamente para aqui, que é... E todos temos ouvido falar aqui de algumas notícias que não nos deixam assim tão tranquilos em relação aos dados e à nossa exposição. Posso juntar esta questão ao facto de ser seguro trazer connosco tudo, o dinheiro nas aplicações, os nossos dados nas aplicações, porque ouvimos aqui falar, não é? Há 2 casos muito conhecidos em que os nossos dados foram expostos, ou os dados de muitas pessoas foram expostos. O que é que vocês têm a dizer sobre esta questão da exposição dos dados? Até que ponto é que nós podemos, para as pessoas que nos estão a ouvir, dizer que são situações pontuais, ou de que forma é que nós nos podemos proteger? Juntei aqui muitas perguntas numa só, podemos ir por partes. Sim, não, é assim, eu, se calhar, tocando aqui, eu acho que, falando aqui, não é, que sendo 2 representantes de instituições financeiras, acho que aqui também tem a ver um pouco com uma regulamentação que existe, porque tivemos aqui uma fase que houve um desenvolvimento muito acelerado da tecnologia, onde apareceu uma aplicação para tudo que podemos imaginar, mas houve realmente algumas questões que acabaram por não ser tão bem reguladas, e aqui representando lá está as instituições financeiras, eu acho que tendo o controle que temos, exige às instituições como a EUPAG e como a Millennium aqui, de ser mais reguladas e cumprir muitos requisitos que tem que cumprir perante o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu e afins, que exige aqui que realmente o esforço seja acrescido, e que esta segurança seja num patamar um pouco acima do que algumas aplicações. Se estamos sempre seguros, talvez não. Eu acho que nunca podemos dar as coisas como certas, e é difícil aqui dizer que um sistema é completamente seguro, porque isso não existe. Pode haver sempre uma falha, claro, mas acho que tem a ver com a maneira como as empresas podem lidar com essa falha,
também, passa um bocadinho por isso e pela maneira como expõe a informação ou não, e a maneira também que eu acho que aqui vai de um bocado com os casos de ataques que tem havido e assim, Sim, era passa muito por o facto de não haver muita regulamentação em determinados pontos ou determinados projetos que acaba por deixar aqui se calhar um bocado as coisas mais em aberto e mais suscetíveis a acontecer esse tipo de ataques. Ou seja, podemos estar a falar aqui também de uma questão de literacia, estamos a falar de regulamentação e se calhar ainda nos faltam ainda temos caminho a percorrer para estarmos mais protegidos, se é que posso usar esta palavra. Mas também falta, quer individualmente, quer do ponto de vista mais corporativo, o Rui falou aqui nas empresas, falta-nos literacia, falta-nos informação. Sim, vamos ver. O ponto da segurança é fulcral, nomeadamente no sistema financeiro, porque é isso que dá confiança às pessoas. Mas o tema da segurança ele sempre existiu, só que antigamente era uma segurança física e hoje é uma segurança digital, porque sempre houve o cuidado e agora falando dos bancos, de haver segurança dentro das sucursais, em que as pessoas se sentissem seguras e, portanto, sempre houve essa preocupação. Agora, com a migração cada vez mais de transações para o digital, há a preocupação dessas transações no digital também elas serem seguras. E aqui temos que colocar o tema da segurança a dois níveis, a nível das instituições e a nível dos utilizadores. A nível das instituições, e como o Rui referiu, obviamente há muita regulamentação que foi realizada, foi emitida, muita legislação, e as instituições têm que cumprir, mas têm que fazer mais do que isso, têm que estar alerta, têm que ter equipas especializadas e estão a reforçar essas equipas, têm que ter sistemas de redundância, há toda essa plataforma que está a ser coberta, mas depois há o tema dos utilizadores, que são os clientes, e aqui sim pega com a sua questão da literacia financeira, porque para nós é tão importante termos os sistemas robustos e seguros do ponto de vista informático, como é informar e formar os consumidores sobre as ações de segurança que eles têm que ter no seu dia-a-dia. E isto é válido não só para um banco, mas para qualquer outra instituição ou para com qualquer outra entidade com os quais eles tenham um relacionamento. E daí a literacia financeira ser tão importante. É fundamental nós dizermos às pessoas, e por exemplo, no caso do Millennium BCP, nós dizemos que nunca enviamos e-mails com links para dar segurança, e portanto, se eles receberem um e-mail com um link, não será certamente do Millennium BCP. As pessoas têm que conhecer a entidade com a qual estão a interagir, têm que conhecer os domínios, têm que ter confiança e têm que fazer um conjunto de cheques antes de poderem fazer uma transação. E por isso é importante que as instituições tenham este papel de literacia financeira, de poder dizer às pessoas quais são as melhores práticas de segurança. Nós, por exemplo, no nosso site temos alguns tutoriais sobre phishing, sobre vishing. Há muitas formas de hoje em dia se fazer estes ataques informáticos. E, portanto, temos que nos proteger a nós enquanto instituição e ajudar os consumidores a que se protejam eles próprios também. E também haver, e uma vez, e aproveitando aqui para quem nos está a ouvir, e eu acho que este conteúdo, todos os episódios são muito importantes, mas estamos a trabalhar aqui, a falar aqui de um conteúdo que pode ser de facto diferenciador para a vida de todos nós, quer individualmente, da forma como nós gerimos o nosso dinheiro, seja ele físico. E não me vou mais esquecer sim, nós todos andamos com dinheiro, muito bem dito, seja ele físico, seja ele numa aplicação, um cartão, o que for, mas também nos cabe a cada um ir à procura dessa informação. Eu quando falo aqui de literacia, existe aqui um dever, e de facto existe um dever das instituições, e até falo de um ponto de vista um bocadinho mais político, apesar de não querer entrar por aí, de colocar essa informação mais disponível, mais acessível a todos. Está aqui esta informação. Eu venho de Direito, é a minha base de estudo, é a minha formação de base, e há um dito em Direito que se aplica muito aqui, que é a ignorância da lei não aproveita a ninguém. E, portanto, nós também temos que ir à procura. Eu ouço muitas vezes à minha volta algumas pessoas dizerem, eu não sabia, como é que eu caí nisto, ou abri um link que não sabias, mas há muita informação à volta. Eu acho que era um bocadinho aqui que o Ricardo estava também a acrescentar, que é o banco informa as pessoas, e eu sei, nós vemos todos,
muita informação, se receberem e-mails ou SMS, os bancos não fazem isso, não carreguem nos links, não abram os links, mas ainda há quem o faça. E há pouco o Rui falava nos meios mais pequenos, e lembro-me aqui de algumas notícias que tenho ouvido de pessoas que são mais facilmente enganadas, colocando aqui numa linguagem um bocadinho mais informal, porque essa informação não chega a todos. Sente isso? Sim. Um bocadinho. É assim, eu agora estava a imaginar que o Ricardo estava aqui a falar na segurança que realmente sempre existiu. E estou aqui a pensar, temos aqui o exemplo do que vemos nos filmes, do típico banco que tem dinheiro no cofre, desde nos meios pequenos a casos que assistimos pela televisão de realmente pessoas mais velhas que acabam por sofrer golpes de porta a porta para vender coisas e assim que acabam por serem enganadas. por serem enganadas. Mas sim, eu acho que aqui o processo passa um bocadinho não só pelas instituições em tentar cumprir que haja essa literacia e que as pessoas tentarem informar ao máximo as pessoas dos riscos que podem correr. Porque apesar de tudo, todo este facilitismo que nós vamos criando nas aplicações serve para facilitar o dia-a-dia das pessoas, não é? Para dar liberdade às pessoas, para facilitar, mas se calhar podemos pôr aqui a questão de será que também estamos aqui a criar facilidade demasiada para que as pessoas depois também não façam a tal pesquisa, não se informem um bocadinho sobre o que é que podem estar a incorrer, porque e temos casos recentes de algum, e eu aqui na EUPAC temos alguns casos de roubos que aconteceram por engenharia social, por esquemas de burlões que acabam por contactar as pessoas, indicando-lhes, fazendo peripécias para tentar que as pessoas conseguirem ter acesso à conta das pessoas. E por isso sim, a segurança aqui passa um bocadinho não só pelas instituições em reforçar os sistemas, ter sempre os dados muito bem guardados para, no pior dos cenários, ter sempre essa salvaguarda que mesmo os dados, mesmo tendo acesso aos dados, não conseguem utilizá-los. Mas trabalhar-se também diariamente com a comunicação e para informar sempre as pessoas que para que elas não caiam nesses links em ataques de phishing. E estamos a falar, estamos a referir, podemos estar a falar de pessoas mais séniores, portanto mais idosas, mas eu conheço algumas pessoas da minha idade e até mais novas que também já caíram, portanto isto não é uma questão, é menos frequente, que já caíram, quer dizer, também não é propriamente a minha expressão, mas que já têm informação, mas há formas mesmo assim, não é? As pessoas quando... Os hackers, não é? Estou a dizer bem o nome, não é? Quando tentam chegar, já vão aprimorando a forma de chegar. E eu lembro-me, quando o Rui estava a explicar isso, as pessoas têm que se informar e perceber de que forma é que também se podem proteger. Eu lembro-me de há muito pouco tempo estar a comentar com uma amiga que também tem uma página com uma comunidade bastante alargada no Instagram e estávamos a falar sobre os passos que eu tenho de proteção, portanto tenho várias camadas até... mas porquê é que tens isso tudo? Eu só tenho... E eu estava-lhe a explicar precisamente porque a mim nunca me aconteceu, mas há um conjunto de pessoas à minha volta, conhecidas e desconhecidas, a quem já roubaram o número de seguidores e que dependem daquilo para divulgar o seu trabalho e tudo mais. E, portanto, quando nós estamos atentos ao que se passa, não precisa de acontecer connosco para estarmos atentos e reforçar a nossa segurança. Era um bocadinho isto. Portanto, o que eu fiz foi o que é que as redes sociais, estou a falar, mas o que é que o nosso banco, no nosso caso, tem disponível para eu estar ainda mais protegida. E eu fui à procura disso tudo. Da parte das instituições financeiras houve uma preocupação grande em que os sistemas de segurança fossem cada vez mais robustos. E hoje não basta só uma camada de segurança, era aquilo que estava a dizer, tem que ter 2 ou 3, porque eu tenho que ter o meu telemóvel, tenho que desbloquear o meu telemóvel, depois faço uma transação, mas tenho que confirmar com o código SMS que recebo. E, portanto, há várias camadas de autorização que tornam a burla mais difícil. Não quer dizer que ela não aconteça e vai continuar a acontecer. Mas há regras básicas e são muito fáceis que as pessoas devem ter em consideração.
nunca usem como password, por exemplo, a data, o ano de nascimento. Nunca usem 1, 2, 3, 4. Há Pessoas coisas... que estão a ouvir, atentos a isso e a tomar notas. A sério. Não apontem as passwords no telemóvel, nas notas do telemóvel. Há aplicações muito interessantes que podem descarregar, que são gratuitas e que uma pessoa de uma forma segura pode ter as suas passwords arquivadas de uma forma completamente segura no seu telemóvel. Portanto, não podemos facilitar, basicamente é esta a recomendação. E depois, obviamente, temos de ter muita atenção nas redes sociais. As redes sociais abrem-nos todo o mundo, mas também é uma porta aberta a que outros possam entrar pelas redes sociais. Portanto, é importante estarmos atentos, fazer uma vida com perfeita normalidade e naturalidade, mas estarmos com atenção e porque isso é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Muito interessante o que nós estamos a falar. E super importante tomar notas, só lembrar para quem nos está a ouvir, aproveitem, se ainda não foram buscar um caderninho, aliás um caderninho não, as notas do vosso telefone, do vosso telemóvel, não é? Porque estamos a falar sobre digital. Tomem notas sobre todas as dicas, todas as soluções que estão a ouvir aqui, aproveitem, subscrevam o nosso canal, ativem as notificações, têm um sininho, recebem sempre em primeira mão todos os episódios e deixem os vossos comentários e até as vossas perguntas. Estamos deste lado para vos ouvir. E vou começar aqui, retomar aqui a nossa conversa com alguns dados e gostava de ter o vosso comentário sobre isto. Então, diz o seguinte, minhas notas dizem o seguinte, dados da Eurostat indicam que em 2021 Portugal foi o 5º país da União Europeia que menos utilizou a banca online. Enquanto a Dinamarca é o país líder, com 90% da população a aderir ao ambiente digital no acesso aos bancos. Portugal apresenta apenas 31%. Acho que este apenas também, para nós, quer dizer, pôr aqui um apenas, pronto, Portugal representa 31%. Rui e Ricardo, é para os dois, como é que vocês consideram que é a nossa relação, portugueses, com o mundo digital? De facto, estamos assim ainda num caminho muito devagarinho, porque somos pessimistas, porque somos desconfiados, ou não, já demos vários passos e estes 31% até nos colocam no lugar. Eu acho que isto aqui também pode ter um bocado a ver com esta questão que temos sempre da nossa sociedade envelhecida, talvez. Pode ser um ponto importante aqui, porque, e é um bocado, referia o seu pai, que até já aderiu às novas tecnologias, mas nem todas as pessoas o vão fazendo, mas eu acho que nos últimos anos, apesar disso, temos tido um crescimento acelerado nessas coisas. As pessoas também acederam cada vez mais, utilizam os telemóveis, aqui um bocado pelas redes sociais, principalmente, e para aceder às redes sociais e assim, mas acabam por trazer este acumular de aplicações no telemóvel que vamos tendo e que vamos juntando no dia-a-dia, que nos ajudam a desenvolver, não é? E que vão mantendo, que vão destas pessoas para a banca online e para as compras online, principalmente nesta questão que tivemos nos últimos anos de pandemia, que acho que deu um avanço muito grande na parte do comércio eletrónico, porque as pessoas estavam confinadas em casa e então foi um meio eficiente e que teve um crescimento também porque as pessoas, como estavam em casa, tinham esta facilidade de mandar vir e das coisas chegarem rapidamente e com muita facilidade, sem grandes trabalhos. E sem ter que sair, porque na altura não podíamos sair, sim, e eu ver-se, ok, isto é possível. Sim. E eu acho que também, a nível eu acho que estive a ler estes dias um estudo do Boston Consulting Group que dizia que apesar da sociedade portuguesa ainda se confiar mais na banca tradicional, que a nível da Europa, e segundo estudo diz que a nível na Europa ainda continuamos a ter um nível mais elevado na confiança da nossa banca digital do que em alguns países como a Itália e por aí viva fora. Portugal. Sim. Ainda confiamos na banca, só que acho que lá está também, as coisas não se vão proporcionando pelos meios mais pequenos, o acesso é mais difícil, por mais que nós queremos levar a aplicação e levar só o telemóvel, às vezes podemos chegar a um local, ou depararmos com um local que não aceita o cartão, então temos sempre que puxar a moeda, porque ainda há algumas barreiras nesse sentido. Ainda há algumas barreiras nesse sentido. Mas estamos num caminho. Eu gostava de deixar aqui uma visão mais otimista sobre nós, sobre os portugueses. De qualquer forma, estamos aqui a falar em comparação com a Dinamarca,
E os países nórdicos, e sabemos a questão do envelhecimento em Portugal, não é? De sermos uma população mais envelhecida, faz todo sentido aqui, porque é que ainda, o porquê destes 31%, mas o Rui pegou aqui numa questão importante, juntando aqui o momento pandémico que vivemos e o facto de nessa altura todos os restaurantes e outros locais terem enchido daqueles QR code, não é? Os códigos digitais, para não haver os menus. E aqui para os dois, e podemos até começar pelo Ricardo, até que ponto nós podemos dizer a quem nos está a ouvir que sim, é seguro continuar a usar um QR code, faz todo sentido, podemos, por exemplo, lembra-me aqui dos restaurantes, substituir o papel e pensar aqui do ponto de vista da sustentabilidade, ou não, faz sentido manter ainda as duas versões? Qual é que é aqui a vossa posição? Nós temos de distinguir o momento da pandemia e o pós-pandemia. O pandemia foi um acelerador do digital, nitidamente, e nós fizemos num ano aquilo que não conseguiríamos fazer em 5 anos. E eu tenho sempre muita dificuldade em falar em médias, porque a média pode esconder depois outros casos. Porque eu sei de muita gente com idade mais avançada que aderiu aos meios digitais na pandemia. Portanto, eu acho que nós não podemos fazer generalizações e dizer as pessoas de mais idade não usam o digital. Não é verdade. As pessoas de mais idade usam o digital, usam à sua maneira, na sua proporção, mas usam o digital. E eu tenho casos de familiares meus a quem eu ensinei a usar a app e hoje fazem transferências com a app e usam os meios digitais. Mas eu acho que o segredo do negócio aqui, e de qualquer marca, é ter um equilíbrio justo entre o digital e o humano, porque o humano continua a fazer parte essencial do relacionamento. E nós temos um modelo simbiótico em que as nossas transações assentam essencialmente no digital. Nós, mais de 67% das nossas transações já são feitas de forma digital e mais de 70% das vendas são feitas de forma digital, mas continuamos com uma rede de 400 sucursais em que há o contacto humano para poder dar justamente essa confiança às pessoas e as pessoas poderem ir a um balcão para poder falar com alguém. E eu acho que este complemento entre digital e humano é aquilo que nos diferencia de outras marcas que são apenas digitais, que eu não estou a dizer que o modelo não é válido, estou apenas a dizer que no caso do Millennium BCP este é um modelo que nós temos. Mas o digital veio para ficar, está a aumentar e traz muita facilidade às pessoas no dia-a-dia, para as transações, para tudo o resto, mas sabendo que depois também continuam a poder contar com o apoio humano. Aliás, durante a pandemia, os bancos nunca encerraram as suas sucursais, sempre tivemos as sucursais abertas. Mas mesmo assim verificámos que houve uma grande migração para o digital. Exatamente, era por aí que o que é que tivemos aqui em termos de números, mais até para percebermos aqui a expressão, não é, dessa migração para o digital, o que é que isto representou no negócio, por exemplo, no negócio, enfim, nas transações da Millennium BCP. No negócio, não lhe ia fazer essa pergunta, mas no sentido das pessoas, obrigatoriamente, estiveram muito mais e talvez tivessem procurado até mais as soluções e essa literacia que antes, não é? Antes da pandemia não procurávamos tanto, porque era o normal de sempre. Todos nós fomos confrontados com uma pandemia e fomos confrontados com uma nova realidade e tivemos essa capacidade de adaptação e aproximámos-nos muito de outros países que estavam mais à frente. Se bem que depois há outras razões também que têm a ver com o clima e têm a ver com outras coisas, para o facto dos países nórdicos serem mais digitais. Nós gostamos mais de uma vida de rua e, portanto, mais de uma vida de relacionamento, mas isso são outras questões. Aquilo que nós verificámos é que houve realmente uma migração dos canais físicos para os canais digitais, até porque as pessoas se aperceberam da conveniência dos canais digitais. E, portanto, basta dizer que hoje 78% de todas as vendas de produtos e serviços do Millennium BCP já são nos canais digitais, seja numa app, seja no site, seja numa ATM, seja nas máquinas específicas que nós temos para depósitos e para levantamentos. Portanto, houve nitidamente uma migração daquelas transações mais indiferenciadas para o digital, sendo que há todo o apoio naquelas transações que são mais específicas e que requerem um outro tipo de conversa e uma maior profundidade, que essas continuam a ser feitas nas nossas sucursais. E as pessoas fazem a diferença.
também, não é? Fazem a diferença, claro, e as pessoas são a alma das marcas. Muito bem, perfeito, era por aí que eu queria. As pessoas fazem a diferença, não são substituíveis. Portanto, nós precisamos da tecnologia e quero fazer aqui também o link, até porque falámos aqui de segurança. Já deixámos muitas, espero que estejam a tomar notas no telemóvel, não é? Estamos a falar de digital. Só não se pode guardar as passwords. Só não, exatamente, atenção aos passwords. Mas queria ir aqui à parte dos novos negócios e confesso-vos que para isso, e porque também eu tenho um filho de 12 anos, que é um bocadinho de parênteses, que me diz assim, mamãe, nós temos que começar a investir em criptomoedas. E eu sempre que eu assisto, digo assim, o que tu estás a falar de quê, filho? Senta-te aqui que eu vou-te explicar. Eu tenho alguns dados que tomei notas para vos ler e talvez saia daqui com alguma informação que o Martim venha dizer. Estás a ver como eu tinha razão, já te falo nisso há tanto tempo. Mas deixem-me dizer-vos então, em relação aqui aos novos negócios e de que forma é que nós podemos estar a caminhar para isto que se chama as novas moedas. Então, nas minhas notas eu tenho entre julho de 2021 e junho de 2022, o volume de criptoativos transacionados em Portugal cresceu 5% face ao período homólogo, a chegar perto dos 30 milhões de euros, de acordo com dados da consultora Chains Analysis. É isto. Vocês concordam com esta informação? Está certa? Se está aqui, está certa. São estatísticas, sim. São estatísticas, são factos. Então, é inegável que o volume de moedas digitais cresceu de modo considerável, isto é o que diz o meu filho, portanto, investir nisto. Principalmente, esta aqui é a questão, por não haver cobrança de taxas até ao final do ano passado. Só a partir de agora, no IRS 2023, portanto, no ano em que estamos, é que as criptomoedas vão ser taxadas em 28% pelo governo português. Há muitas discussões sobre o futuro destes novos negócios, das moedas digitais. E eu gostava de ter aqui a vossa opinião sobre isto. Estamos ainda longe de pensarmos nos bancos tradicionais a aderirem a este novo negócio? Quem quer começar? Vamos lá ver. As criptomoedas, para começar, o Millennium BCP não transaciona nem comercializa criptomoedas. Porquê? Porque não são verdadeiramente uma moeda. Uma moeda é eu poder ir ali ao café e com essa moeda poder tomar um café. Eu com uma Bitcoin não consigo ir ao café tomar um café. E, portanto, são ativos financeiros mais do que moedas. E são ativos financeiros com uma volatilidade muito grande. E, portanto, quem investe em criptomoedas, investe porque pensa que vai ter um ganho com essas criptomoedas. Mas se nós olharmos para a história recente, vemos que o ano passado foi um ano muito mau para as criptomoedas. E ainda há poucas semanas vimos uma das grandes plataformas de criptomoedas, a FTX, a ir à falência. E isto envolveu 9 milhões de clientes. Portanto, houve 9 milhões de clientes que foram afetadas com a falência desta plataforma. E nós estamos a falar de bilhões de dólares. E, portanto, eu não estou a dizer que não seja um ativo que as pessoas até possam ter, mas têm que perceber muito bem aquilo em que estão a investir e de certeza que aquilo não é uma moeda, é um ativo financeiro. Eu acho piada porque há uma outra plataforma que opera em Portugal e que tem um disclaimer que diz, eu não vou dizer qual é o nome da plataforma, mas que diz que 82% dos investidores não profissionais perdem dinheiro quando investem nestes ativos. Portanto, é a própria empresa a dizê-lo. Como tal, eu acredito nas criptomoedas, mas nas criptomoedas dos bancos centrais. Eu acredito, por exemplo, num euro digital, num dólar digital, num yuan digital. Mas isto porquê? Porque é uma moeda, um euro digital, e o Banco Central Europeu está a trabalhar agora nisso, é uma moeda que é regulamentada, e as criptomoedas não são regulamentadas, e esse é um dos grandes problemas das criptomoedas hoje em dia, e é uma moeda que tem uma instituição fidedigna por trás, que é um banco central. E uma coisa é ser o euro digital, outra coisa é serem as outras criptomoedas. Portanto, eu acho que o caminho vai passar por aí, nós vamos ter criptomoedas soberanas, nós vamos ter o euro digital daqui a uns anos, está agora em consulta pública e, portanto, isso não há dúvida. A China já tem o yuan digital em várias províncias e a forma de implementação é por província, portanto não é para o país todo, portanto estou a fazer testes. A Índia também está muito avançada, mas sempre com o Banco Central por trás, com regulamentação e com regras, que é aquilo que não há hoje em dia neste mercado. Perfeito, pessoas, ouviram bem?
Pessoas, Martim, o meu filho tem, Mas assim, tem que eu não estou a ouvi-lo. dizer que quem investe que não faça bem, eu não estou Não, mas mas tem é que ter consciência de que estão a está- investir num ativo que tem risco e que tem muita volatilidade. acho que foi o que o meu perfeito é no sentido do esclarecimento, que é ok, se a pessoa quer fazer. Claro. E isso há aqui uma informação muito Millennium BCP, quer dizer, não é uma pessoa qualquer que está a dizer e, portanto, acho que é fundamental para quem nos está a ouvir perceber, isto não é um não, é informem-se primeiro, percebam o que é que estão a fazer, onde é que estão a entrar e o Rui tem algo a acrescentar aqui. Só dizer que acho que pegando aqui no que o Ricardo estava a dizer, daí voltar só aqui um bocadinho atrás, porque até agora falámos na segurança e isto da regulamentação é que torna que as coisas possam ser seguras realmente. Não é? E as pessoas sabem o que estão a fazer. Que é difícil garantir a segurança se as coisas não forem reguladas. E as moedas têm este problema neste momento, que é são ativos financeiros e não moedas realmente reguladas e que o Banco Central Europeu consegue... porque todos nós, é tudo muito bonito, mas todos nós, se eventualmente tivermos um problema, precisamos de alguém ou de uma instituição para dar a cara e para nos garantir que a coisa está segura. Para estarmos mais seguros. Mas ainda sobre as criptomoedas, eu acho que apesar de tudo há uma grande virtude que é a inovação. As criptomoedas são uma inovação, mas mais do que as criptomoedas propriamente, a inovação grande está por trás das criptomoedas, que é o sistema que dá base à transação das criptomoedas, que é o blockchain. E o blockchain, que é um repositório de informação distribuído e, portanto, não reside tudo num só servidor, está distribuído por toda uma população. Esse é um sistema que é um sistema bastante interessante e que pode possibilitar o desenvolvimento de novos negócios no futuro e, portanto, eu acho que a plataforma blockchain, essa sim tem futuro e é um futuro interessante. Blockchain. Sim, tecnologia. Muito bem. Estamos a chegar ao fim e eu gostava tanto de continuar a conversar convosco, acreditam? Tenho a certeza absoluta que eu sei que temos trazido conteúdos e eu sei que digo isto em todos os episódios, mas de facto conseguimos reunir aqui perguntas que são perguntas comuns a muitas pessoas, quer do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista empresarial. Agradeço muito a vossa presença, a vossa generosidade de contribuírem para a literacia. Obrigada aos dois. Quanto a nós, tivemos mais um episódio espetacular. Espero que tenham tirado muitas notas, tenham gostado tanto quanto eu de ouvir o Ricardo e o Rui. Marcamos encontro no próximo episódio. Aproveitem para subscrever o canal, se ainda não o fizeram, duvido. Deixar um like neste vídeo, comentários, sugestões e as vossas questões. Nós vamos estar a responder a tudo. Obrigada, até à próxima. Beijinho a todos.